Olá, com uma população que vive mais e leva mais tempo para se aposentar, a situação do emprego formal no Brasil está cada vez mais difícil para as pessoas acima dos 60 anos. Com poucas oportunidades no mercado e precisando complementar a renda familiar, trabalhadores nessa faixa etária recorrem cada vez mais à informalidade. Olha, vale lembrar que o grupo de trabalhadores informais envolve tanto os que já foram formais um dia, né, e caíram na informalidade, aqueles que nunca tiveram a carteira assinada e também os que se aposentaram, né, e voltaram aí ao mercado como informais, para complementar, claro, a renda. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a Alice Salvo, que é especialista em empreendedorismo, e, através da plataforma Zoom, a Luciana Sankovic. Eu quero saber se eu pronunciei certo o sobrenome dela, que é doutora em administração. Pronunciei certo, Luciana? Pronunciou corretamente, sim. Muito obrigada. Olha, me salvei. Hein, Alice? Me salvei. Pois é, as meninas aqui vão falar hoje sobre esse trabalho informal, né? Como eu disse na abertura, é complicado. A pessoa se aposenta, né, e tem que tentar manter ou chegar perto de uma renda que ele já tinha. Então ele passa, né, a tentar um outro trabalho para poder complementar, como eu disse no final, a sua renda familiar. Como é que vocês veem isso, Alice? Como é que essa situação tende a melhorar, né? O nosso país atravessa, claro, a gente sabe disso, uma dificuldade, né, econômica, a gente tem isso. Então, a pandemia também contribuiu muito para isso. Pois é, eu agradeço o convite, né? Esse é um assunto que eu acho que atinge todo mundo diretamente. Então eu já vou dar um exemplo até pessoal. Eu acho que todo mundo tem alguém na família, né? Meus pais, tios e conhecidos que se aposentaram, não se aposentaram como tinha imaginado, né? Que as questões da aposentadoria foi diminuindo, né? A renda que eles tinham. E para complementar isso, você gasta mais com remédio, você gasta mais com plano de saúde. E aí o que acontece? Tem que começar a trabalhar de novo. E as empresas não aceitam, né? As empresas são muito resistentes a ter esse tipo de... um profissional mais velho, ainda tem, né, o problema do etarismo, a gente chama o preconceito contra a idade de etarismo. E aí eu, como especialista em empreendedorismo, posso dizer, muitos deles vão empreender para conseguir sobreviver. Então meus pais é um caso, né? Eu te falei um caso pessoal, eles aposentaram, abriram um negócio e estão sobrevivendo, estão pagando as suas contas por conta de ser empreendedor depois dos 60 anos. E a aposentadoria também, ela não chega, né, a cobrir. A gente sabe disso, vamos falar a realidade nossa é essa. Então você precisa procurar, como você acabou de dizer, que você tem um exemplo em casa. Em casa. E falar, a aposentadoria paga assistência médica. O meu pai fala isso, fala, a aposentadoria paga assistência aumenta. E você não pode ficar sem uma assistência médica. Você não pode ficar numa idade ainda mais dessa. numa idade dessa, exatamente. Você não pode ficar, tem que pagar remédio, tem que... Então, assim, você não pode abrir mão da coisa mais importante, né, numa idade, na terceira idade, depois dos 60 anos. Porém, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar comida, tem que ter ali um mínimo de sobrevivência, né, para subsistência. E aí vai empreender. Quem tem um dinheirinho consegue empreender, consegue montar um negócio, consegue investir em alguma coisa. Agora, quem não tem, fica no mercado informal. Aí no sentido de vender coisa na rua, sabe, fazer trabalhos, fazer os chamados bicos, né? E fica vendendo almoço para comprar janta, né? Como dizem também. É verdade. Olha, não é fácil. Não é. Luciana, você que é uma doutora em administração, né? E também é consultora, faz consultoria de RH. Aliás, o RH, que é recursos humanos, é exatamente, né, onde se contrata as pessoas, né, os funcionários para determinadas empresas, para as empresas, né? Como é que está essa situação das pessoas já acima de 60 anos em termos de contratação, né, para o trabalho aí em empresas, né? Não pessoas que já se aposentaram, mas a pessoa já que passou dos 60. Como é que está essa condição? Então, isso depende... Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a Alice. Muito obrigada. Eu vejo aquilo que a Alice falou sobre o etarismo, é uma realidade. A gente observa que algumas empresas têm, de fato, um preconceito com pessoas com idade mais avançada. Mas, por um outro lado, a gente também observa que as empresas que contratam essas pessoas, que têm essa abertura, né? As áreas de recursos humanos, que têm essa abertura para essas pessoas,
a gente identifica que tem como se fosse um bônus, né? Porque a pessoa de mais idade, ela se relaciona bem no trabalho. Então, as pessoas que entram no mercado, que entram em empresas, né? Elas conseguem levar experiência, levar o bom humor, levar a capacidade de resolver problemas, levar uma visão nova para aquelas pessoas mais jovens. Mas tem que ter abertura, né? Tem que ter esse vínculo entre a pessoa que quer trabalhar e as pessoas que querem aprender com quem está voltando para o mercado agora. E também uma disposição dessa pessoa de mais idade para aprender com os mais jovens, para se inteirar desse novo mercado e dessas novas dinâmicas que ele vai encontrar no mercado. Não, a gente sabe que os jovens têm, né, as ideias estão ali fresquinhas, né, estão começando aí a vida. Também faz parte, não só a experiência, né, Luciana, né, Alice, como também essas pessoas jovens que chegam no mercado de trabalho, né, a tecnologia, isso é muito importante para eles já mexem no computador, sabem, as pessoas com mais idade já têm uma certa dificuldade, mas têm a experiência, como a Luciana disse, né, Alice? E ela disse uma coisa importantíssima, né, das habilidades, a inteligência emocional. Porque hoje, quando a gente está falando dos jovens, de vir com essa tecnologia, realmente a gente está passando por um processo de transformação tecnológica muito intensivo, mas a inteligência emocional você conquista, você adquire com o tempo, com a experiência. Então, quando as empresas, né, deixam de lado esse etarismo e aceitam pessoas mais velhas, convivendo com pessoas mais jovens, essa troca de habilidades, então o mais jovem ensina tecnologia, o mais velho ensina um pouco de inteligência emocional, isso é muito bom para a empresa. E isso reverte, não é bom porque a empresa é diversa, é boazinha, isso reverte em lucro, em dinheiro. Então, assim, as empresas que desenvolvem programas para pessoas mais velhas, elas vão lucrar com isso. Isso é importante ser dito, né? Eu tenho, por exemplo, viu, Luciana e Alice, dados aqui do PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é referente ao segundo trimestre deste ano. Olha só, que aponta IBGE, né? Que 4,94 milhões de trabalhadores com 60 anos ou mais, certo, estavam na informalidade nesse período. Então, quer dizer, teve a questão também da pandemia, eu até falei aqui em off contigo, aqui com a Alice, falando, nossa, a pandemia então, né? Imagina para as pessoas que já têm dificuldades, né, Luciana? Pela idade de arrumar um serviço, de arrumar um trabalho, né? A pandemia veio e acabou com isso, né? Chegou a isso, para se recuperar vai demorar muito tempo. Então as pessoas com acima de 60 anos são mais prejudicadas ainda, foram mais prejudicadas. A pandemia atingiu todo mundo, né? Mas atingiu de forma diferente. Exato, então as mulheres, né? As pessoas, os negros, as pessoas de periferia, as pessoas mais velhas, são grupos que foram mais atingidos, que foram mais impactados negativamente com a pandemia. Né, Luciana? Como é que você viu isso? Eu observei dois movimentos na pandemia, né? As pessoas que viviam na informalidade tiveram, obviamente, uma dificuldade muito maior. Porque aí, se você vive na informalidade, como é que você vai vender o seu produto pro aplicativo? Como é que você vai entregar esse produto? Então, essa dificuldade apareceu para aquelas pessoas. Ao mesmo tempo, eu vi alguns profissionais com mais idade se reinventarem na pandemia. Isso foi gratificante de observar, né? Então, pessoas com 60 anos que se tornaram, que já tinham uma carreira, né? Estavam estáveis no mercado, se aposentaram durante a pandemia ou um pouco antes da pandemia e foram fazer mentoria. Contadores, né? Que começaram a trabalhar com a tecnologia para oferecer seus serviços. Então, cada grupo foi afetado de forma diferente. Mas eu também vejo esse lado essa habilidade que o brasileiro tem de se reinventar. Eu acho isso maravilhoso, né? Mesmo diante da adversidade, mesmo diante de uma pandemia, as pessoas enfrentaram com dignidade, né? E foram se buscando caminhos, e a gente vê isso na terceira idade, nas pessoas de 60 anos ou mais, que vão se reinventando, né? Porque precisam manter a renda. O exemplo dos pais da Alice empreendendo, ou seja, buscando um negócio que eles têm afinidade, que provavelmente gostam de fazer, e se reinventando, né? Depois
de uma certa idade, para poder tanto estabelecer uma renda, mas também para se manter produtivo. A gente observa que essas pessoas, elas não querem parar e não fazer mais nada. Elas querem também ser produtivas e contribuir de alguma forma. Eu fiz um programa aqui sobre essa condição de trabalho, tudo na pandemia, no setor de eventos. Olha, o cara, ele chegou a se emocionar, o presidente dessa área, né, de eventos, tudo, ele falou... Aliás, além disso, né, foi o mercado que mais sofreu com a pandemia, que são trabalhos informais, né? São trabalhos que ele falou, olha, um depende do outro, que vira uma... Né? Presenciais, né? Exatamente, tiveram que se reinventar, exatamente. E depende muito dessa mão de obra contratada temporariamente, né? E para garçons, dar até continuidade no que a Luciana acabou de falar, eu vou até continuar aqui, ó, dizendo que a pesquisa da PNAD, ela inclusive revela ainda que houve um aumento no número, olha só, de informais mais velhos, que foi de 4,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, né? E de 36,6% na comparação com o início da pandemia, olha aí, Luciana, da pandemia da Covid-19. Né, segundo trimestre de 2020, quando o total de pessoas nessa situação, olha só, chegou a 3 milhões. E a situação muito, vai muito, piorar, né? assim, piorar no sentido de que cada vez mais o Brasil vai ser um país mais velho, né? Então a gente tem projeções aí para 2030 que mais a metade já vai ter passado dos 40 anos e tal. Então, assim, cada vez o Brasil vai ficar mais velho e se não tiver oportunidade, se não tiver políticas que ajudem essas pessoas, que seremos todos nós, né? Porque agora que a pessoa é jovem, fala, não vai ser jovem eternamente, né? Todos nós chegaríamos lá. E então, queremos assim, chegar lá, né? Se der sorte, chega lá, né? Não, Chegaremos lá. vamos chegar, não, e tá cada vez mais a população, né, envelhecendo também mais tarde, né? Porque a média de vida, principalmente brasileira, a expectativa aumentou. Aumentou muito, né? Aumentou bastante. Aumentou, se não me engano, está 74 para mulheres, né? Isso, então, 70 e pouco, 72, 73 para os homens. Isso. Aumentou bastante, então a gente vai viver mais. Em que condições, né? Condições de qualidade de vida, de trabalho, isso tudo precisa ser discutido. O que eu tendo a ver as coisas de uma forma bem otimista, como a Luciana, achei legal que ela trouxe, assim, né? Essa resiliência das pessoas mais velhas. Hoje a gente vê muitas comunidades de pessoas que, quando a gente fala 60 a mais, mas já tem gente se movimentando com 50 a mais, mulheres com 40 a mais, porque a mulher também sofre mais o etarismo do que o homem, né? A mulher já acima dos 40 já tá velha. Então a gente vê essas comunidades se movimentando em torno dessas pautas e como é que vamos se ajudar também. Não só cobrar política pública, que é muito importante, mas também se ajudar, né? Então, a gente tem grupos, eu vou falar de um aqui que eu acompanho com mais de perto, o Maturi, não sei se a Luciana conhece, ou o Sérgio, que é uma comunidade de profissionais mais maduros, né? Chama Maturi, e que faz eventos, se não me engano vai ter um agora em outubro, aqui em São Paulo, mas tem uma comunidade online, e que faz eventos justamente para sensibilizar as empresas, sensibilizar as pessoas para essa pauta é de todo mundo. Né? Todos nós estamos envolvidos nessa discussão. Então, eu vejo que a sociedade civil também tem um papel importante nisso, de colocar isso para, né, um foco, uma luz para a gente discutir esse assunto. Então, quer dizer, Luciana, que essa questão do mercado de trabalho é mais cruel, como disse a Alice aqui, para a mulher do que para o homem? É mais cruel para a mulher do que Porque, para o homem. olha, eu vou te falar uma coisa, antes de você continuar, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, minha mulher disse que a questão do cabelo branco, né? Para o homem é questão de... É charme. Né? Agora para a mulher... Eu falo, não, mas também, mas no fundo ela tem... Tem não razão, é, Luciana? Tem razão. Eu falei esses dias, falei no meu trabalho esses dias, que eu sou privilegiada, porque com quase 50 anos eu ainda não tenho os cabelos brancos tão aparentes e que eu não pretendia atingir. E a hora que eu falei isso, as pessoas falaram, não, mas por que não? Como assim não? Falei, aí você percebe como as pessoas já olham diferente. Já olham, uma mulher que se posiciona dizendo que não vai atingir o cabelo. Mas existe mesmo uma maior dificuldade, principalmente uma mulher que às vezes
os filhos Mas aí foram pra questão de faculdade, filhos, tudo. ela cuidou dos filhos até ali, e aí ela vai voltar para o mercado de trabalho. Ela tem uma dificuldade enorme de entrar no mercado. Não, eu brinco lá em casa que é o seguinte, a mulher deveria ter um salário mesmo, a dona de casa. Porque é trabalho. Não, e se eu falo assim, não dá conta porque tem filhos. trabalho. O quê? Como trabalho. não dá? Minha mãe criou 4 filhos Uma pessoa sozinha. para a gente. vida. Exatamente. É um trabalho que deveria ser remunerado mesmo. Não é? Eu concordo com isso, cara. Porque não é falar, mas a mulher ela fica em casa cuidando dos filhos. Vai lá. Bota o homem lá, vai lá cuidar dos filhos pra você ver. Não é brincadeira, cara. Cuidar da casa, lavar, passar. Tudo. É um trabalho, e é um trabalho árduo, né? E repetitivo, e cansativo. Mas diante do que a Alice falou, eu acho que não é só esses eventos da conscientização, eu acho que o mercado, eu vejo que o mercado precisava ter um olhar mais cuidadoso para a pessoa dos 60 ou mais, dos 50 ou mais. Porque são pessoas que vão chegar nessa idade e muitas com saúde, tendo uma vida aí para aproveitar. E o que tem destinado a elas? O que essas empresas, né, a comunidade civil mesmo, está oferecendo para elas? O setor de turismo hoje tem viagens específicas para pessoas de 60 anos ou mais. Mas existem outras atividades que poderiam ser mais, inclusive mais valorizadas, se identificassem esse nicho como um nicho importante e valoroso para o negócio. Luciana, acho que ela falou uma coisa muito importante, né? É um nicho valoroso. Hoje a gente fala da economia prateada, dos cabelos brancos. Prateada por causa disso. É um mercado de bilhões. Economia prateada. Economia prateada, um mercado de bilhões. Gente que já criou filho, já pagou colégio, tá com dinheiro aí sobrando para viajar, para gastar, para comprar carro novo. E, então, é um nicho, é um mercado consumidor a ser explorado, né? Claro que a gente não pode ficar falando aqui só de consumo e esquecer que tem um mercado, que tem que se discutir pautas mais urgentes, né? Os trabalhadores informais e tudo. Mas você vê como é que é um assunto tão diverso, tão cheio de nuances para ser discutidas, para ser descoberto e que está aí escondido. Fala, Luciana, você queria falar alguma coisa agora? Parece que existe uma lacuna no mercado dos 60 ou mais, né? Porque existem as pessoas que estão indo para a informalidade. Eu não sei se o Sérgio tem os dados aí, porque eu não vou lembrar exatamente. Hoje a gente tem pessoas de 60 ou mais que sustentam a família com o dinheiro da aposentadoria. Então, é uma outra característica deste grupo que muitas vezes não está sendo devidamente analisada, né, pelas políticas públicas, pela sociedade civil. Então, assim, você tem um grupo de pessoas de 60 ou mais que estão ajudando com a família, você tem um outro grupo que trabalhou a vida inteira e teve uma aposentadoria que está legal, e aí ele quer sair, ele quer viajar, ele quer comer fora, e aí ele não tem um lugar adequado para aquilo que ele... A gente precisa de políticas de acessibilidade para essas pessoas, porque por mais ativas que elas estejam, sempre alguma dificuldade elas podem ter, e isso precisa ser reconhecido e facilitado para que elas estejam presentes nesses lugares. Então tem muita coisa para esse público, né, que pode ser mercado para o empreendedorismo, pode ser mercado para que as empresas vendam mais os seus produtos e pode ser oportunidade de trabalho para que essas pessoas entrem no mercado e contribuam com a sua experiência, com aquilo que a gente chama, né, além da inteligência emocional, a capacidade de negociação, a capacidade de lidar com conflitos, de resolver problemas, de olhar a situação por outro lado, de ter mais calma para resolver alguns problemas. Isso tudo é uma característica da pessoa de 60 ou mais que muitas vezes não é valorizada. É verdade. Olha, nós temos aqui, essa aqui é uma casa de leis, né? A gente está na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo é uma casa, é um parlamento que procura, né, ajudar a população, a nossa população, a população do estado de São Paulo, com leis, criando leis, né, para cada vez mais facilitar a vida do cidadão. Quero lembrar vocês aqui, nós temos aqui, inclusive, 2 projetos de lei, né, em relação a isso aqui na Assembleia, né, que está em tramitação aqui, para ampliar o espaço dos idosos no mercado de trabalho formal, olha aí. Não é? Quer dizer, um projeto é do deputado Gil Lancaster, foi deputado aqui, ex-deputado Gil Lancaster,
né, que sugere incentivar a admissão de pessoas da terceira idade. Está aí, ó. Porque a gente tem que pensar o seguinte, se você é produtivo ainda, por que não você está no mercado de trabalho, gente? Sim. A não ser que você não tenha condições mais, né? Talvez físicas nem mentais. E mesmo assim, físicas você tem, não sei, você tem cotas, você tem, né, para pessoas que têm deficiência, alguma coisa. Mas se você ainda é produtivo, olha aí, ó. Ela deu um exemplo aqui de idoso que sustenta uma família inteira, né, Luciano? Sim. Então, esses são projetos também comum, aqui. E é bem comum. E é bem comum, né? O outro projeto aqui, que é do ex-deputado Júnior, né, Aprilante, que defende estímulos às empresas com 100 ou mais funcionários que preencham 2% a 5% do quadro de trabalhadores de 60 anos ou mais. Olha aí. Isso é muito bacana. Eu queria que vocês É muito falassem bacana. sobre a importância desses projetos. Vocês Então, dois. tem projetos de empresas, hoje, de sensibilização, projetos da sociedade, que já faz essa sensibilização com as empresas para ter uma diversidade maior, né? Então, para ter mais mulheres, para ter PCDs, né? Então, para ter uma diversidade maior. E para ter pessoas também mais velhas. Só que quando isso vira um projeto de lei, quando isso for uma política pública, que dá incentivo para as empresas, aí o negócio efetivamente acontece. Porque uma coisa é sensibilizar. Da sensibilização à ação, de fato, tem um longo caminho aí, né? Então as empresas podem até entender, eu entendo, mas se eu contratar uma pessoa mais jovem, eu vou pagar muito menos, ela vai trabalhar muito mais. Então ainda passa por várias barreiras. E aí quando vem uma política pública que dá incentivo financeiro para essas empresas contratarem as pessoas mais velhas, aí você vê efetivamente a ação acontecendo. Por isso que é muito importante ter movimentos tanto da sociedade, mas principalmente políticas públicas que incentivem essas minorias, esses grupos que são mais fragilizados, né, num todo. Luciana, como é que você vê esses projetos aí que eu citei Eu falei agora? do dado, eu não estava com o dado aqui, mas agora eu achei, ó. 8% dos idosos são os principais responsáveis pelo sustento das famílias no Brasil. Olha aí. Então, dentro dessa população ainda você tem um grupo grande de idosos que cuidam, que provê a sua família. Provavelmente idosos que ainda são produtivos e buscam ainda uma outra renda para... E aí quando você vê uma política pública, porque no Brasil a gente funciona assim, primeiro você tem a política pública, aí você descobre as vantagens pós-implementação dessa política pública, e aí você cria uma consciência de que, olha, que bom, eu posso contratar essa pessoa, eu pago mais para ela porque ela tem mais experiência, mas ela traz outras contribuições. E de uma coisa que a Alice falou lá no começo, não é uma contribuição só porque o ambiente de trabalho pode ficar melhor. É uma contribuição efetiva no desempenho, na qualidade do serviço, naquilo que a empresa entrega como resultado e como lucratividade. Porque você tem muitas vezes, né, Alice? Muitas vezes não, sempre, né? Quando você é jovem é uma coisa. A gente sabe disso e não tem jeito. Ou a gente envelhece ou morre depois, não tem outro jeito, né? Mas a gana que o jovem tem, isso, a gente tem que contar muito com isso. Mas eu acho que a experiência é muito válida, né? Porque você pode, aí você vê empresas contratando, né, pessoas. Eu já vi em balcão, eu vi contratação de idosos, né, em lanchonete, gente, em balcão, tanto limpando, com 60 anos, 60. Mas se ele tem condição física de estar ali trabalhando, por que não? E eu vou te dizer, o atendimento, aí de novo voltando na minha experiência, né? Os meus pais têm uma loja. As pessoas, eles têm uma clientela super. E essa loja foi depois fiel, que teus pais aposentaram? Depois que aposentaram. Super fiel, porque o atendimento deles é assim, muito diferente de um atendimento de uma loja concorrente que está perto, mas que tem jovens atendendo. E não é porque as jovens são ruins, elas atendem bem. Mas eles não atendem bem. Eles atendem otimamente bem, assim. Conversa, quer saber. É um atendimento personalizado. Pergunta da pessoa, pergunta da família da pessoa, da filha, da mãe que estava doente, sabe? Assim, então, é um cuidado diferente. E esse cuidado você tem vivendo. Quando você tem uma vida, né? Você começa a se preocupar mais com as coisas que fazem mais sentido. O jovem ainda está pensando em muita coisa. Então, assim, você colocar essas pessoas mais velhas para atender, ou em departamento-chave, departamento de atendimento ao consumidor, elas estão muito mais preparadas para ter uma escuta ativa.
né, para escutar. O jovem é melhor para falar, mas para escutar, né, a pessoa tá... Então, assim, é você saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. E isso depende dos líderes, e os líderes precisam desenvolver, a Luciana vai concordar comigo que ela trabalha com isso, né, Luciana? Desenvolver as habilidades, né, de liderança, para saber colocar as pessoas certas no lugar certo. E a diversidade, ela é uma vantagem para qualquer empresa. Mas, Luciana, 60 anos hoje? Não é velho, gente. Não, eu também Eu não. disse isso. Não é. Idade Não está é muito velho, na cabeça muitas vezes também. nem na aparência. Não, mas não é. A gente acabou de falar sobre isso aqui, Luciana. Né, com a Alice falou que, né, hoje a probabilidade, a faixa etária, né, a idade está chegando, aumentou para as mulheres 70, né? 70 e... 74, se não 74 me engano. e para os homens... Cara, 60 anos hoje não é considerado velho. Se você falasse isso há 30 anos atrás, 40 anos Mudou atrás, bastante. era uma outra coisa. Né? Uma vez, olha, Luciana, uma vez eu vi uma matéria, coisa interessantíssima. Tá aí, acho que na internet, se você clicar, procurar, você vai ver. Era uma notícia de um jornal de um acidente de automóvel. Você viu isso? Ah, Viu? eu já Em vi 1900 e pouco. A jovem. idosa de 30 anos. Meu Deus, uma idosa de 30 Acho pra que era você uma ver. idosa de 42, era uma coisa assim. Era, quase, sei lá, Ai, uma Luciana, idosa. já somos idosos. É, 30 e pouco. Mas Não, eu mas falo isso em eu falo 1920, 1920, foi em 1920, 20 e pouco. Mas aí, mas foi interessante. A idosa, eu falei, 30 anos, 30 e pouco. Falei, não é possível. Você tem alguma coisa, Mas mas para mas você o ver de como é que vida as era coisas... menor, né? Era diferente. Exatamente. Mas aí a mídia também tem um papel, né? É. A mídia como ela replica e multiplica esses estereótipos, né? Então, se a mídia começa a chamar uma mulher de 40 anos de Pois idosa, é. todo mundo acha normal. Olha, a gente vai continuar com essa conversa, com esse bate-papo aqui. Eu vou fazer um intervalo, tá? Daqui a pouco a Lespe em Pauta volta para falar e continuar falando sobre emprego informal. Voltamos já. Estamos de volta com a Lespe em Pauta para continuar a falar de trabalho informal com a Alice aqui, com a Luciana, minhas duas convidadas aqui hoje, para bater esse papo aqui sobre trabalho informal. Eu queria saber em relação ao impacto dessa situação no sistema da Previdência, essa questão toda do trabalho informal. Qual o impacto que isso tem na Previdência Social? Acho que a Luciana vai Luciana saber dizer poderia melhor. É doutora saber no melhor. assunto? Né, Luciana? Não, mas a gente tem que saber, porque tem um impacto, com certeza deve ter. Né? Claro que tem um impacto, né? As pessoas que estão na informalidade não estão contribuindo com a Previdência. Pois é. Logo, não estão contribuindo nem para si, para que tenham condições de se aposentar no longo prazo, mas não estão contribuindo com o sistema previdenciário. Né? Um dos grandes problemas que a gente vislumbra quando vê a Previdência no longo prazo é exatamente esse. Se a população está envelhecendo, nós teremos muito mais pessoas vivendo da Previdência do que produzindo para sustentar esse ciclo da Previdência, né? Então, o rombo, né, vai só aumentando. E as chances das pessoas que estão caminhando para a aposentadoria terem oportunidade de se aposentar sem perdas vai diminuindo cada vez mais, ou se aposentando cada vez mais tarde. Até por isso houve essa reforma previdenciária, né, Luciana? Sim. Que exatamente... Até por isso, esse a é um dos reforma motivos aconteceu também. e não estamos livres de novas reformas. Né? Quer dizer, a Essa é população grande- está crescendo, está vindo mais, está Sim. vivendo mais. No A lado a nossa pirâmide está invertendo, né? Porque a população está vivendo mais, está alcançando idades. Eu tenho uma mãe de 97 anos. Oh, saudável, parabéns, lúcida. parabéns, meu amor. 97 anos? 97 anos que faz pilates 2 vezes por semana. Aí, ó, brincadeira. Né? Então, a gente vê a população envelhecendo
E a gente vê diminuindo o número de crianças que nascem, diminuindo o número de pessoas que entram no mercado de trabalho. Hoje as pessoas entram no mercado de trabalho cada vez mais tarde. E há muitas que entram mais cedo entram no mercado informal, ou seja, elas não fazem parte desse ciclo de produzir para a Previdência. O que você ia falar, Alice? Viveremos tempos complicados em relação à Previdência. Com certeza. E entra no mercado, complementando isso que a Luciana está falando, entra para o mercado de trabalho mais tarde, tem filhos, né? As mulheres têm filhos cada vez mais tarde. Outro dia houve uma reportagem... O que não deixa de ser um perigo também. Outro dia houve uma mulher ter filho mais tarde, tem no Estadão, que tem um filho só também. Também não tem 2, 3, 4, 5, como era, né? Como antes. Tem um filho só, um filho, um pet e olhe lá. Então, cada vez... a população vai diminuindo, né? O crescimento da população vai diminuindo. Quando os filhos não são só os pets, né? Quando não são só os pets, E vai fazendo isso que a Luciana falou, que é essa inversão da pirâmide, que antes o Brasil era um país jovem, uma pirâmide mesmo, e agora já não é uma pirâmide, é um retângulo, né? Vamos dizer, um retângulo, cada vez mais pessoas idosas compondo a população geral. No lado do empreendedorismo, a gente teve a criação do MEI, que eu acho que ajudou muito no sentido de sair da informalidade. Então você tinha muita gente, manicure, pessoas, vários tipos de trabalho que você fazia na informalidade e de repente você tem o MEI, que é uma forma de você pagar um valor muito pequeno, menor, né? Mas você contribui para a Previdência. Perfeito, e você fica assegurado também, né? Porque são pessoas que não estão no mercado, não estão empresas, mas também... E aí uma forma da pessoa ser o seu próprio... né, empreendedor de si mesmo, assim, o eu empreendedor, né, que a gente fala. Então, isso ajudou muito a trazer muitas pessoas que eram da informalidade a vir para o mercado formal. Uhum. Luciana, nessa tua área do RH, dos recursos humanos, o que hoje as empresas elas mais cobram ou pedem em relação, né, a contratação de funcionários? Quais são as novas exigências no mercado de trabalho? Olha, uma coisa que eu observo muito claramente, você contrata um funcionário por causa das habilidades técnicas dele e demite um funcionário por causa da falta de habilidade comportamental. Então, mais do que habilidade técnica, hoje em dia a habilidade comportamental está fazendo muita diferença. Então, inteligência emocional, capacidade de negociação, capacidade de lidar com as adversidades, a resiliência, a empatia, né? Isso que a Alice falou sobre, meus pais atendem de forma personalizada. Hoje, a empresa também quer um funcionário que tenha essa habilidade de fazer aquele trabalho de forma personalizada, de acordo com a necessidade daquela empresa. Então que contratem seus pais, Alice, né? Tá aí, exato. A gente estava contando aqui antes, né, do programa, assim, atende lugares que a gente vai, que as pessoas mais velhas que atendem, que a gente é melhor atendido, né? Se sente mais acolhido e tal, quando você vai no hospital, quando você vai numa lanchonete. Então, por que as empresas não olham para isso e não começam, né, a contratar pessoas mais velhas para compor assim? Eu acho que ajuda todo mundo, ajuda o mercado, ajuda a sociedade e ajuda a lucratividade das empresas, que é em última instância o que elas estão olhando, né? Então, no caso, voltando ao que você falou, virar microempreendedor, no caso, pode ser uma boa alternativa para os trabalhadores com mais de 60 anos, né, no trabalho informal? Com certeza. A lei do microempreendedor, ela vem justamente para ajudar nisso, assim, a trazer mais gente para o mercado formal, para aumentar, é claro, a arrecadação de impostos e tudo, mas esse imposto vai reverter, porque a pessoa, ela faz parte da Previdência. Então, isso que é o ponto. Eu conversei com outro convidado meu no outro programa sobre isso, sobre o MEI. Sim. Exatamente reverter, né, essa cobrança, esse imposto, em benefício do cidadão ou de situações. Isso realmente é bom? Com certeza. Porque até que ponto vai ser revertido isso para o cidadão, para a população? Você entra no sistema previdenciário, né? Se você faz um MEI, né? Se o trabalhador informal acima de 60 faz um MEI, se regulariza, ele entra no sistema previdenciário. Ele vai ter ali a cobertura que o sistema previdenciário prevê. Sim. Então, se formalizar, é sim um bom negócio. Hoje o MEI, você paga de 50 a 60 reais. Porque muitas vezes, Alice e Luciana, o trabalhador não se formaliza ou não, né? Até
pelos custos, por gastos que tem, sim. né, para poder fazer isso, para poder... Aí a pessoa fala, ah, não vou porque eu vou ter que pagar isso, pagar aquilo, pagar... Não é, Luciana? Então você fica meio o MEI é na uma dúvida, grande né? vantagem, porque ele paga uma taxa e ele ganha todos os benefícios ali daquele pacote que o MEI oferece. E aí, eu até tenho uma senhora que ela é formal no MEI, ela se formalizou pelo MEI e ela trabalhava com produção de doces, foi um exemplo que eu vi acontecer, e ela queimou a mão com calda de aí... pudim, e ela ficou afastada, e ela recebeu ela estava proporcionalmente o que ela teria direito pelo MEI. Pelo MEI. E aí ela olhou e falou, nossa, eu nunca tinha percebido que isso de fato me traria vantagem. Ela abriu o MEI para poder fornecer os pudinzinhos para as empresas. Se ela não tivesse isso, estaria numa situação ruim, né? Ela teria que se cuidar sozinha, ter um gasto, né, também grande com o tratamento. Sim. E as empresas exigem, ela já era uma senhora né? de quase 60 anos. Então... E se ela fornecer para uma empresa, essa empresa muito provavelmente exigir a nota fiscal. Então hoje, se você é informal, você trabalha na rua, porque assim, se você for fornecer para qualquer empresa, ou mesmo pessoas físicas, eles exigem nota. Então assim, se você não for MEI, você não tem nota para passar. Então, essas vantagens, e não só o MEI, né? Quando a gente está falando de outras políticas, né? A gente falando das políticas públicas, o Simples também, que facilita muito para quem não é MEI, porque MEI não são todas as categorias, trabalho intelectual não entra. Então, eu, por exemplo, não consigo ser MEI. Mas quando eu vou prestar uma consultoria, eu consegui abrir uma empresa, entrar no Simples Nacional, e aí o imposto é simplificado, é unificado. Então tem outras políticas, se você não se enquadra em uma, vai para outra. Para você conseguir mas aí, trabalhar no caso do MEI, formalmente. você tem, também tem um teto, né? Você só pode... Tem um teto para ganhar anualmente. Até 8 mil, sei lá. Né, então é meio complicado, não é qualquer pessoa também que pode... usufruir ou usar o MEI. Mas considerando os números, né, do Brasil de salário mínimo, de quantas pessoas ganham, o MEI ele é bem adequado, assim, em termos de ganho, de teto de ganho e tudo. Uma pessoa que atinge o teto de ganho do MEI, ela tá para o Brasil com uma renda considerável. Assim, né? Então, agora, de fato uma forma dele se proteger, né? Sim, também e amplia o mercado, né? A gente tem que olhar isso. Você abre, né, um leque, você abre uma... Você abre um leque de novas pessoas para quem você pode vender. Era o que eu estava ouvindo desse cara da área de... Né, ele era o gerente, diretor dessa área de eventos, ele falou isso, ele falou, você tem falando do MEI, né, também, a possibilidade de um leque, de abrir várias, né, frentes e várias condições que você possa, né, porque o trabalho deles é quase que um trabalho informal, essa área de eventos. Exato. Né? Então ele veio dizendo da cadeia, né? Você tem a pessoa que faz o evento, que contrata, tem, né, daí vem o produtor, vem quem produz, quem faz a comida, quem faz, e tudo essa... isso, inclusive... Quem faz, quem serve, quem limpa. Exatamente. Agora, voltando aqui a falar dos nossos idosos de 60 anos, não é idoso, gente, pelo amor de Deus, né? Mas fazer o quê? Tá na lei, né? 60 tá na lei. São os novos 50. São os novos 50, exatamente. Me diz uma coisa, a carteira de trabalho, vamos saber dessa agora, voltou a ser, no caso aí, coisa de jovem? Gente jovem? Sei. Não. Pergunta boa. Outro dia, eu fui num museu e tinha, contando a história do Getúlio Vargas e a carteira de trabalho. E aí eu falei, gente, realmente a carteira de trabalho está virando, né, uma peça de museu, né? Eu fui no museu, estava lá, a história do Getúlio e a primeira carteira de trabalho. Mas assim, não, é claro que a gente tem aí uma série de leis que protege, CLT, enfim, mas a gente está virando, e o mundo inteiro está virando muito empreendedor nesse sentido, que assim, os trabalhos eles já não são mais como eram quando foi criada a CLT, né? Então, são trabalhos que não têm localidade geográfica, então são os nômades digitais. Não é todo mundo que pode fazer isso, não é. Mas é uma realidade que está aí e que a gente não pode ignorar. Então, as pessoas podem trabalhar, quem trabalha com internet, com computador, pode trabalhar de qualquer lugar, pode trabalhar pequenos projetos e vai fazer um evento, por exemplo, faz um evento, sai
faz um outro evento em outra cidade, vai embora. Então não tem aquela amarração, né, que tinha antigamente. Então tudo isso tem que ser considerado quando você vai falar de... Hoje tem umas... eu estudo, fiz mestrado na USP sobre empreendedorismo. E uma das disciplinas falava sobre as novas formas de trabalho. Hoje a gente está vivendo numa realidade onde a CLT é uma de várias outras realidades que precisam ser consideradas, precisam ser, inclusive, protegidas. Porque se você é CLT, você está lá protegido com todas as regras, com todas as leis. E se você é MEI? E se você é informal? E se você é nômade digital? E se você empreendedor? Então tem que ter muitas outras discussões. O mundo está mais complexo. O mundo do trabalho também está mais complexo. Concorda com a Alice, Luciano? Concordo. Eu moro na capital da tecnologia, aqui em São Carlos, e eu vejo as empresas de tecnologia buscando formas de se adequar a essa nova realidade. Muitas vezes o jovem mesmo não quer a carteira de trabalho, ele quer a liberdade de prestar. Olha, Luciana, eu tiro por mim, eu tenho filho, entendeu? Que ele muda de trabalho e muda de emprego como se troca de camisa, de roupa. Hoje em dia, esses jovens, eles não ficam no emprego só. Isso para eles é... Né? Aí, nesse sentido, a CLT para eles não faz nenhum sentido. Apesar dele chegar sempre para mim e falar, pai, sei lá, o cara tá me chamando ali, a empresa tá me chamando para ir para lá, mas querem tudo como PJ. Como PJ. Né? E ele quer sempre saber se compensa ou não, até porque, por causa do quê? Da CLT, que você tem toda a garantia ainda como CLT, né? Você tem tudo isso, então você está mais protegido. E tanto quanto PJ você não tem. Você não tem fundo de garantia, né? Você não tem assistência médica, você não tem... Não é isso? Então ele fica meio receoso. Aí ele fala, né? Mas compensa? Eu não sei, cara, depende. Não. Né? Depende do quanto vão te pagar como pessoa jurídica, como PJ. Ele como PJ tem que ter essa... E todos nós, né, que trabalhamos como PJ, tem que ter essa noção de que, assim, qual é o custo que a gente vai ter? Vamos ter que contratar uma assistência médica, vamos ter que Mas eu falo para ele, bota tudo isso no papel, coloca tudo no papel, vê se... Fazer uma provisão de 13º, né? Se você quiser ter 13º, você vai ter que pensar se você ficar doente, se der algum problema, algum acidente de trabalho, exatamente. Você vai ter que trocar o computador. Fazer uma aposentadoria, uma previdência privada. Né? Então, assim, é uma questão cultural. Nós, quando você pensa no Getúlio Vargas e na CLT, você pensa que nós culturalmente fomos construídos para isso, para pensar nessa estabilidade. Se o mercado de trabalho muda, se a dinâmica do mercado muda, a gente também vai se adequar. Então, a educação financeira hoje, eu sempre falo isso, a educação financeira deveria ser ensinada na escola. Com certeza. A pessoa devia aprender desde cedo. O que ela tem que prover, quanto ela tem que guardar, para ela entender essa dinâmica. E se tornar PJ, saber que a dinâmica depende dela, não tem uma empresa por trás bancando. Você tem que saber, procurar ver as vantagens e desvantagens, né? Se bem que entra aquele caso também, isso juridicamente falando, não sei se eu estiver errado, vocês me corrijam, né? E dizem que a pessoa jurídica não passa de mera formalidade em relação, né, à justiça trabalhista. E 90 dias depois você passa a ter direitos como CLT. Não sei se isso procede, se eu estou falando... Aí é mais complicado que isso. Não, eu sei. Do número de dias que você presta o serviço, de que se você está não subordinado ou não a uma autoridade... Aí tem vários fatores. Exatamente. Não, isso não, eu falo assim, eu estou dando exemplos do que eu já ouvi, tudo. Agora vocês que são... presta serviço diariamente para uma empresa, se você responde a uma autoridade da empresa, porque se você é PJ, você vai dizer para a pessoa que te contratou, hoje eu não vou trabalhar, e hoje você não vai trabalhar e está tudo bem. O que você entrega para ele é um resultado. Exato. É diferente, né? Agora, se você está subordinado, se você não vai trabalhar, ele diz assim, então eu vou descontar do seu pagamento, aí ele criou um vínculo. Essa questão do vínculo é que é... Nessa palavra, o vínculo, criou o vínculo, pronto. Aí... Mas vamos voltar ao nosso...
nesse nebuloso jurídico aí, mas eu não sou advogada para responder essas questões. Eu quero até falar aqui, olha, entre as faixas pesquisadas que a gente acabou da PNAD aqui, eu tenho aqui dos trabalhadores de 40 a 59 anos, vamos dizer, também teve um aumento no número de informais nesse período, no mesmo período, né, passando de 14.669 milhões no segundo trimestre de 2022 para 14.798 milhões no segundo trimestre já desse ano agora, desse ano de 2023. Né? Ou seja, essa faixa etária também está perdendo, no caso aí, espaço no mercado formal? Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, a gente está passando um processo, eu falei um pouquinho lá atrás, de transformação digital, transformação tecnológica muito forte. E eu acho que todas essas gerações, assim, e não é que a gente aprendeu a mexer com tecnologia, mas somos o que eles falam de imigrantes digitais. A gente viveu no mundo analógico e aprendeu a viver no mundo digital. E aí está entrando no mercado de trabalho em peso os nativos digitais, que são pessoas que já nasceram com o celular na mão, já entendem, já nasceram com a internet. Nasce, em vez de nascer para tomar uma mamadeira, de tomar uma madeira, já nasce pega o celular, teclando, o iPad, exato. Já digita, é impressionante. E aí, isso, eles falam de uma palavrinha assim, que é em inglês, é meio difícil, mas eu faço explicar. É o tal do reskilling, né? É que você treinar de novo as pessoas em novas habilidades. E são essas habilidades digitais. E nessa fase de transformação digital que a gente está, agora tudo paga com Pix, ninguém anda mais com dinheiro, tudo por e-mail, tudo pelo WhatsApp, agora muito curso EAD, né, você aprender pela internet, é tudo muito digital. As pessoas que são imigrantes digitais, e aí inclui nós mesmos, né, que não somos da geração de nativos, e até as mais velhas e tal, a gente está perdendo espaço para esse pessoal que está chegando no mercado de trabalho como nativo digital. Então a gente vai ter sim que fazer esse... Agora vem inteligência artificial, gente, até os nativos digitais estão desbaratinados, né? Estão patinando, porque está mudando tudo muito rápido. Então a gente vai ter que fazer o tal do reskilling, aprender sempre, né? O lifelong learning também é outro termo em inglês. O próprio inglês, agora eu estou falando aqui de coisas, estou tentando traduzir, mas é conhecido como lifelong learning, que é você querer aprender sempre. Então a gente vai ter que colocar essa mentalidade na cabeça de que a gente vai ter que fazer reskilling para o resto da vida enquanto a gente estiver no mercado de trabalho. Não tem jeito, né, Luciana? Você tem que se atualizar, você tem que estar... Então você pega alguém que trabalhava no financeiro e fazia uma nota fiscal à mão. Hoje ele tem que saber mexer no sistema para fazer uma nota fiscal. Exatamente. Ele não tem como se livrar disso. E aí vai ter uma mudança tributária. Ele vai usar lá a inteligência artificial para saber como é que a mudança funciona. Então, eu até estava conversando com um grupo de mentorados outro dia sobre isso. Como é que a inteligência artificial vai influenciar seu trabalho? Ah, mas no meu trabalho não uso. Eu falei, então prepara, porque vai usar. Tem que se preparar. Não vai se livrar dela. Não está livre, imagina. Aí, hoje tudo inteligência artificial. Se bem que a inteligência artificial, eu estava falando isso aqui há um tempo que um amigo meu me tomou aí vamos dizer, popular, um balão por causa desse negócio de inteligência artificial, porque tudo está nisso, né? É bom? Mas por outro lado, também pode te prejudicar. Porque eu estou falando do quê? Dos hackers, por exemplo. Que se tornam cada vez mais inteligentes para poder prejudicar, exatamente. Mas aí, as pessoas com mais experiência, elas conseguem ter um pensamento, uma análise crítica para olhar e falar assim, peraí, mas será que isso aqui é assim mesmo? Então é a vantagem de você ter mais experiência, né? Então acho que essa combinação aí de idades, essa combinação de experiências, essa combinação de históricos, então um é mais tecnológico, o outro é mais de lidar com pessoas, o outro é mais de ver processos, isso tudo as empresas ganham, né? Quando elas conseguem juntar um pouquinho de cada pessoa, um pouquinho de cada tipo. Me diz uma coisa, os informais, eles englobam apenas as pessoas com carteira assinada, no caso, sem carteira, aliás. Sem carteira. Sem carteira assinada? Esses são os informais? Englobam só
Hoje, por exemplo, quem é MEI já não é mais informal. Já não é mais informal? Não. Mesmo que eles for um MEI formalizado sem trabalho. Ele não... está sem trabalho naquele mês, mas ele é formalizado. Ah, cara, bom saber disso, porque para mim, eu achava que informal... Na verdade, quem nunca teve carteira de trabalho e trabalha, caracteriza como informal também, né? Sim, quem nunca teve... Quem nunca teve carteira de trabalho. Quem sempre trabalhou na informalidade. É isso que eu falo, eu volto a falar antes aqui. Falei, cara, as pessoas também, né, o que você gasta para poder se formalizar uma empresa, formalizar né, o negócio dele ali, às vezes as pessoas chegam a desistir. Hoje está mais fácil, né? Está mais fácil, quer dizer, hoje está. Na época que eu fui PJ a minha vida inteira praticamente, no meu ramo de trabalho. Tanto que na época que eu emitia a nota, só para você ter uma ideia, eu pagava 1% no interior. Era descontado que era o imposto sobre serviço. Só para você ter a ideia de quanto tempo atrás, né? E era uma burocracia horrível, né, para você abrir uma empresa. Não, hoje facilitou bastante. Essas políticas empreendedoras, né, com o Simples, com o MEI, que a gente já comentou aqui, tá muito mais fácil Mas mesmo de assim, abrir. as pessoas, muita gente prefere trabalhar, né, o seu negócio não abrindo uma empresa ou uma firma para poder se legalizar, né? É uma questão cultural. Às vezes a pessoa acha que vai ter muito trabalho e aí não vai atrás, vai gastar muito dinheiro, não vai atrás. Sabe? Então uma questão... Verdade, de falta de informação também. Ele nem sabe que o MEI é tão simples assim, ele nem imagina que ele pode vender para uma empresa o produto dele, fazer uma nota fiscal e aí ficar no mercado formal e ganhar um pouquinho mais. Então, é cultural, é uma questão de acesso à informação sobre as questões da formalidade. Aí depende, né, do negócio também que ele tem. Trabalhou sempre assim, deu certo assim, então ele continua assim. Olha, a gente está chegando ao final do programa, eu queria que vocês deixassem um recado aí para o telespectador, para as pessoas, inclusive, né, que têm esse tipo, com mais de 60 anos ou mais, né? O exemplo que você deu aqui, do teu pai, né, e da tua mãe, que tem uma empresa hoje, depois de aposentado, abriram um negócio, porque realmente a aposentadoria, né, não é lá essas coisas, então você tem que correr atrás para poder sustentar a sua família. Qual o recado que você deixaria aí para os nossos telespectadores? Pois Principalmente o trabalhador informal. Eu vou usar um termo bem antigo, que é o nome da minha consultoria, chama o Pulo do Gato. Pulo do Gato? O Pulo do Gato. Que é um nome bem antigo. E eu dou aula, né? E às vezes, eu falava o Pulo do Gato, todo mundo entendia. Aliás, tem uma novela chamada Pulo do Gato. Né? Agora tem uma audiência cada vez mais jovem, eu tenho que explicar o que é o Pulo do Gato. Mas os mais velhos sabem direitinho. Né? Quando eu falo Pulo do Gato, os mais velhos já entenderam. A Luciana já entendeu aí. As pessoas de 15, 20 anos falam, o que é Pulo do Gato? Eu também já entendi. Você já entendeu também. Sim. Eu acho que assim, quando eu criei a consultoria e dei esse nome, foi justamente para tentar, a gente sempre, o pulo do gato, ele não existe uma fórmula mágica para todo mundo. A gente tem que estudar qual que é o nosso pulo, né? O que a gente quer primeiro? Você que tá difícil de achar trabalho, que vai ter que ser informal por um tempo, vai fazer o MEI, não tem informação, mas vai atrás de informação para fazer o MEI. Qual que é o seu pulo do gato? O que te faria feliz? Porque também chega uma idade da nossa vida, uma época da nossa vida, que não é só, tem gente, eu falo como eu falo, às vezes eu vou conversar com os jovens querem ser ricos, né? Não todos, mas muitos querem ser ricos. Chega uma fase da sua vida... A meta deles, Você quer ter qualidade de vida, que você quer, né, ter bons relacionamentos com as pessoas que estão em volta. Então, pergunta para você mesmo, eu sempre que eu falo assim, autoconhecimento. Olha para você mesmo, pergunta qual que é o seu pulo do gato, o que vai te fazer feliz e vai atrás disso. Precisa cobrar política pública? Precisa estar em comunidade, pegar informação, assistir programa de TV, ler bastante para se informar, mas precisa principalmente você estar em sintonia com o que você quer da sua vida, para você dar o seu pulo do gato. Perfeito. Então fica aí como mensagem. Luciana, sua mensagem aí para o nosso telespectador. Eu vou deixar a mensagem para o nosso público, né, para qual esse programa está destinado, que é o pessoal dos 60 ou mais, pegando um gancho até na mensagem da Alice, mas, assim, a pessoa de 60 ou mais, ela tem muito a contribuir e muito a ensinar,
né? Então, não desmereça, né, a sua experiência de ter chegado até ali, valorize isso. Valorize que essas pessoas elas têm experiência na vida, não é só no trabalho. E elas podem levar isso para outras pessoas. E aprender a fazer isso, gente, e dar valor a esse aprendizado, talvez seja o primeiro passo para mostrar para a empresa, que às vezes fala, não sei se vou contratar, que vale a pena contratar, que você tem a contribuir estando ali. E eu vejo o trabalho, eu sei que muita gente vê o trabalho como sacrifício, mas eu vejo o trabalho como sentido para a vida mesmo. Algo que a gente pode contribuir com a gente, com a nossa família, com a renda, mas algo que a gente contribui com as pessoas que estão perto. Quantas vezes os pais da Alice não fizeram a diferença no bom atendimento, ouvindo um cliente? E essa habilidade, gente, que a pessoa de mais de 60 tem, ela não pode se perder no tempo. Perfeito, falou Então, tudo. valorize isso e mostre às pessoas que você tem muito a contribuir aí. Luciana, obrigado. Obrigado a você, obrigado, Eu que Alice. agradeço. Obrigado pela Luciana. participação de vocês dois aqui no nosso Prazer programa. conhecê-la, Alice. Prazer. E o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.